Então vamos lá, pessoal, para a nossa revisão. Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, disciplina Sistema de Informações Gerenciais no Agronegócio. Então, dentre todas as aulas aí, as 7 aulas, eu escolhi aí essas atividades de 2 a 4, 6 a 7 e os fóruns 1 e 2. Meu nome é César Augusto Costa Nascimento, sou coordenador da disciplina. Então, na aula 2, eu pergunto aí sobre se referindo que o sistema é um grupo de componentes que estão interrelacionados e que visam uma meta comum a partir do recebimento de informações, produzindo resultados e um processo organizado de transformação. Então aqui já está falando, né? Onde você tem as informações que produzem resultados em um processo organizado de transformação. Então a informação tem a transformação e viram nesse caso, produzindo resultados. E aí pergunta, né? Então, nesse caso aí, ó, input, processamento e output. Muito semelhante ou até igual aí ao sistema de processamento de dados, certo? Então, um sistema de informação possui 3 componentes ou funções básicas em interação, ou seja, inputs, processamento e outputs, se referindo à questão anterior. Então, a partir do exposto de acordo com Tuber, McLean e Whitehead, 2004, podemos definir o que um sistema realiza. Então, na verdade, ele realiza o quê? Coleta, processa, armazena, analisa e dissemina informações. Ele não faz apenas uma de cada dessas citada aqui na A, ele não só armazena, ele não faz só transação financeira, ele não gera só relatório, e existe uma alternativa correta, que é a alternativa B. Então, a partir do exposto por Tuber, McLean e Whitehead, um sistema coleta, então se referindo ainda à questão anterior, processa, armazena, analisa e dissemina informações. Quando se explica que as informações processadas são distribuídas para onde haja necessidade, essa afirmação se refere ao processo de, se eu estou distribuindo, eu estou fazendo o quê? Disseminando. Então, é disseminação. Crocker, em 2012, diz que a estrutura de um sistema de informação é composta por 5 componentes. Um desses componentes se refere a uma infraestrutura de comunicação que conecta os componentes do sistema. Nesse caso, a afirmação se refere ao componente. Quando a gente fala em conectar, né, então algo que está sendo interligado. Nesse caso aqui, a gente está se referindo a uma rede, que na verdade até conecta-se aí a outras redes. Tá? Aula 3, classificação e estrutura de um sistema de informação gerencial, aula do dia 16/8. Então, tem os sistemas de informação podem ser classificados de muitas formas, representando diferentes possibilidades de uso. Qual é a classificação do sistema de informação apresentado por Tuber, McLean e Whitehead? Então, esse caso aí, ó, é até a alternativa maior, né, explicando melhor aí a questão. Então, por níveis organizacionais, áreas funcionais principais, tipos de suporte e arquitetura da informação. Não é apenas software, não se trata apenas de custo-benefício, né? Está inserido nos níveis organizacionais, lógico, por popularidade no mercado, não é isso, né? E existe a alternativa B que está correta. O que caracteriza um sistema de informações? O que caracteriza esses sistemas de informações empresariais é a simplificação de processo. Ou seja, está sistematizado, está organizado e simples de acessar, né? Através da integração de informações e a combinação de aplicativos departamentais com outros aplicativos funcionais. Além disso, então, logicamente, facilita o fluxo de informações entre todas as atividades de uma empresa. Não é apenas um departamento, independente de outros aplicativos. Lógico que existem estruturas que aplicativos um depende do outro. Usa só para gestão de recursos humanos. Não, gestão financeira, né, marketing, vendas. Tá? Então, essa é a alternativa correta. O sistema, por aí tem um exemplo aqui, um case, né? O Sistema Mundial de Reserva de Passagens Aéreas conecta-se com várias empresas do mesmo ramo, o que facilita a conexão entre clientes e fornecedores. Então tem-se um sistema aí que conecta os clientes e fornecedores, melhorando a eficiência operacional.
Os sistemas interorganizacionais são definidos como, então nesse caso aí, ó, tá falando já que integra, né? Então, nesse caso, sistemas que integram o processo de negócio de duas ou mais organizações. Então pode ver que está implícito a resposta aí no enunciado, né? Na maioria das questões. A classificação dos sistemas de informação por área funcional faz referência ao suporte de informações às áreas tradicionais da empresa. Qual dos seguintes é um sistema de informação funcional? Então, nesse caso aqui, é o sistema financeiro, como a gente já viu aí nas aulas, né? Isso aqui está nos slides, está no vídeo. Então, segundo Turban, MacLean e Wettable, é feito por níveis, né? O sistema de informações gerenciais, no caso, é feito por níveis organizacionais, áreas funcionais principais, tipos de suporte que proporcionam, então a estrutura de um sistema de informação, né? Quanto à arquitetura da informação. Ressalto que, independente da forma que os sistemas são classificados, a estrutura desse é a mesma, ou seja, cada um deles é composto de hardware, software, dados, procedimentos e pessoas. Então, quer dizer, sistemas diferentes, eles possuem lá seus computadores, seus programas, seus dados, seus procedimentos e rotinas, né? E as pessoas que trabalham nesses sistemas, nesses departamentos diferentes. Quanto à afirmação que traz sistemas específicos para cada departamento, como exemplo de recursos humanos ou finanças, o tipo de sistema ao qual se refere é o... Então, nesse caso, a gente está falando, acabei de falar em departamento, nesse caso, então, departamental. Aula 4, então, sistemas de informação gerenciais, o tópico é componentes e recursos, aula do dia 23/8/2024. Então, se referindo a redes, né? Recursos de redes têm como objetivo interligar dois computadores ou mais para transmitir dados, sons, vídeos, imagens e voz, ou ainda para ligá-la a uma impressora. O'Brien, né, conceitua recursos de rede como consistem em computadores, processadores de comunicações e outros dispositivos interconectados por mídia de comunicações e controlados por software de comunicação. Então, baseado nessa afirmativa, o que caracteriza o recurso de rede em um sistema de informação? A gente já até falou sobre isso. Interliga, né, dispositivos para transmitir dados, sons, vídeos, imagens e voz, ou até mesmo a comunicação com as impressoras. Os bancos de dados guardam dados processados e organizados para fácil recuperação. Bases de conhecimento armazenam informações na forma de fatos, regras e exemplos de práticas de negócios bem-sucedidos. Quais são os tipos de dados armazenados em um banco de dados? Numéricos, né? Números e letras, figuras, sons, imagens, tudo isso aí são guardados em bancos de dados. A aula 6, uma aula finalizando o mês de agosto, então se refere a sistema de informações gerenciais, nesse caso aqui aos componentes de uma empresa. Então a pergunta aqui, as empresas devem estar atentas ao ambiente empresarial em torno dela, pois entre outros aspectos é este ambiente que fornece os clientes para a empresa. É dentro desse ambiente que as empresas realizam suas transações, elas devem estar atentas às mudanças que nele estão ocorrendo. E essas mudanças também dizem a respeito à natureza da tecnologia da informação. Qual dos seguintes fatores é mencionado como parte do ambiente no qual a empresa está inserida? Então, aquele ambiente, né, que ela se desenvolve, logicamente que ela se insere aí a um cenário de condições políticas, econômicas e tecnológicas, né? Aqui a gente falou em relação ao ambiente, a gente viu isso no material, condições políticas, econômicas e tecnológicas. Segundo Rezende, Abreu 2013, a arquitetura de informação da empresa pode ser definida como sendo a forma particular da tecnologia da informação que a empresa adota visando atingir objetivos específicos ou desempenhar determinadas funções. Então, com base nesse texto apresentado, qual das seguintes afirmações é uma competência que os gestores devem ter, segundo Rezende e Abreu? Nesse caso aqui, ó, saber utilizar a tecnologia para projetar empresas competitivas e eficientes. Você pode ver que as outras alternativas querem limitar, né? Focar exclusivamente
ignorar a influência dos empregados, negativo. Tem que, de certa forma, ver aí, de repente existe contribuição dos empregados, dos clientes, evitar a participação na elaboração de jeito nenhum. Conhecer os padrões só sem se preocupar com hardware, não tem como, né? Não existe hardware dimensionado sem software. Ou, na verdade, o hardware tem que ser dimensionado para poder rodar softwares, né? Então, as coisas caminham juntas aqui. O uso adequado da tecnologia influencia as estratégias das empresas e tem influência direta nos sistemas e na estrutura operacional. Dessa forma, pode-se dizer que o sistema de informação gerencial tem impacto direto em todas as atividades da empresa. Então, tem aqui uma seção, né? As empresas devem possuir sistemas seguros e confiáveis para respeitar a privacidade dos usuários. Por quê? Porque o uso adequado da tecnologia influencia as estratégias da empresa e tem impacto direto em todas as atividades da empresa. A respeito dessas acessões, assinale a alternativa correta. Então, nesse caso aqui, as duas acessões são verdadeiras e a 2 justifica a 1. Né? Então, é uma questão de acessão. Então, agora vamos para a aula 7, né? Utilização dos sistemas nas empresas. Né? Aula aí do último dia do mês de uma empresa, na verdade, aula 7, tá, pessoal? Eu esqueci, eu acho que eu dupliquei ali, mas é a aula 7 mesmo. As empresas criam sistemas de informações para resolver problemas organizacionais, né? E para reagir às mudanças que ocorrem no ambiente, esses sistemas são criados para reagir aos concorrentes, aos clientes, aos fornecedores e às mudanças sociais e tecnológicas que ocorrem constantemente no mercado. A ocorrência de mudanças no mercado cria novos problemas organizacionais, levando à necessidade da utilização de novos sistemas. Como o mercado está em constante movimento, novos sistemas podem ser criados para fazer frente a essas mudanças externas, inclusive ao surgimento de novas tecnologias. Qual a outra razão pela qual as empresas criam sistemas de informações conforme descrito no material? Então, pode muito bem ser para materiais, pessoas e atividades dentro da. Tá? Na visão de Loudon 1999, todas as empresas possuem dois problemas fundamentais a serem resolvidos. Como gerenciar as forças e grupos internos que gerem seus produtos e serviços, né? Então, a estrutura interna. Como lidar com seus clientes, órgãos governamentais, então, atendimento ao cliente, órgãos governamentais, as leis, impostos, concorrentes e tendências gerais socioeconômicas em seu ambiente. Aí, outra questão de acessão e razão. As empresas criam o sistema de informação para reagir às mudanças que ocorrem no ambiente. Beleza. Esses são, aí olha só, restringindo novamente, né? Esses sistemas são utilizados apenas para resolver problemas internos da organização. Assinale a alternativa. Então, com certeza, isso aqui está errado, né? Quanto à acessão e a razão, acima. Então, a questão correta, a acessão é verdadeira, mas a razão é falsa. Na empresa, os sistemas desenvolvidos em nível estratégico darão suporte à gerência sênior no que consiste o planejamento de ações em longo prazo. Os sistemas desenvolvidos em nível tático servem para dar suporte aos gerentes de nível médio ou intermediário. Então, sistema estratégico, gerência da empresa. Nível tático, dentro de determinadas atividades, né? Coordenação de atividades a serem realizadas diariamente. Os especialistas e os funcionários de escritório farão uso de sistemas de conhecimento com o objetivo de desenvolver novos produtos, algo mais específico, né? Realizando serviço e lidar com documentos. Então, outra de acessão e razão. Os sistemas operacionais são responsáveis por tratar das atividades diárias da empresa, focando na produção e serviço. Beleza. Os sistemas de conhecimento são utilizados por esses especialistas e funcionários de escritório para desenvolver novos produtos e realizar serviços. Qual das alternativas é a correta? Então, logicamente, elas são verdadeiras e a razão explica a acessão. Então agora vamos
partir para os fóruns, né? O Fórum Temático 1 foi realizado entre os dias 2/8 a 30/8. Então, a pergunta, né? Os sistemas gerenciais de informação são sistemas que coletam, processam, armazenam e disseminam informações para apoiar a tomada de decisões nas organizações. No agronegócio, os sistemas gerenciais de informação ou sistemas de informações gerenciais são cruciais para otimizar operações, aumentar a eficiência, reduzir custos, melhorar a gestão da cadeia de suprimentos e aumentar a competitividade. Eles ajudam na análise de dados sobre produção, clima, mercado e outros fatores críticos. Então, quais são os desafios na implementação de um sistema de gerenciais de informações ou de informações gerenciais no agronegócio envolvendo esses seguintes tópicos? Então, esse aqui é o fórum de agosto, né? Então, os tópicos: implantação e manutenção, infraestrutura e recursos humanos. Então, aqui seria uma sugestão de resposta, né? Então, custos de implantação e manutenção, investimentos iniciais elevados, né? Logicamente são elevados, e custos contínuos de atualização e manutenção. Resistência à mudança, então produtores e funcionários podem resistir à adoção de novas tecnologias, isso é normal, até nós, de certa forma, resistimos a mudanças de um aplicativo novo, de um software novo. Conectividade e infraestrutura. As áreas rurais podem ter limitações em termos de conectividade e infraestrutura tecnológica, né? Ou seja, dificuldade com a internet, mesmo tendo internet, às vezes tem dificuldade de sinal. É uma coisa que contribui aí é o fato da existência hoje da Starlink. Capacitação, necessidade de treinamento adequado para que os usuários possam utilizar o sistema de forma eficaz. Então, não é apenas implantar o sistema, tem que existir treinamento. Tá? Então, isso aí é uma sugestão de resposta. Logicamente, deve seguir mais ou menos esse rumo aí. Fórum Temático 2, então de 2 de setembro a 30/9. Então, um fórum que ainda tem prazo para a realização dele, né? Então, os sistemas de informação em empresas são implantados para reagir aos concorrentes, aos clientes, aos fornecedores e às mudanças sociais e tecnológicas que ocorrem constantemente no mercado. A ocorrência de mudanças no mercado cria novos problemas organizacionais, levando à necessidade da utilização de novos sistemas. Como o mercado está em constante movimento, novos sistemas podem ser criados para fazer frente a essas mudanças externas e inclusive ao surgimento de novas tecnologias. Da mesma forma, as empresas do agronegócio utilizam sistemas de informação para otimizar suas operações desde a produção até a comercialização. Então, baseado nesse contexto, como os diferentes níveis de sistema de informação são aplicados em empresas do agronegócio? Primeira pergunta. Como o sistema de informação pode melhorar as estratégias de venda e marketing em empresas do agronegócio? Então, eu pedi aí para dar um exemplo e dei dicas, né, de empresas, podem ser outras também. E dei dica de empresas como a John Deere, Cargill, a Bunge e a Syngenta. Então, a resposta 1, né, em relação aos sistemas estratégicos ajudam a planejar. Isso aqui a gente já viu, né, que é na parte de gestão. Safras e rotas de distribuição em longo prazo. Os sistemas táticos são mais de acordo com o departamento, gerenciam o uso de insumos e a coordenação de atividades diárias. Vejam que os fóruns são focados na atividade de uma empresa agronômica, né? Enquanto sistemas operacionais monitoram o plantio, colheita e transporte de produtos agrícolas. Um exemplo aí eu dei da Cargill, uma das maiores empresas do agronegócio, que utiliza sistema de informação tático, ou seja, em um departamento aí de logística, de transporte de grãos, garantindo que os produtos cheguem ao mercado de forma eficiente, minimizando custos e perdas. Aí a resposta 2, né? Então, no caso relacionado aos sistemas, como que eles são utilizados? Esses sistemas permitem que a empresa do agronegócio identifique mercados-alvos, então, tipo uma análise de mercado, né? Analise tendências de consumo relacionadas aos consumidores e ajustem suas estratégias de venda para maximizar lucros. Então, faz-se um estudo, né, para poder ajustar as estratégias de venda. De repente, tem produtos que não se encaixam aí.
Eles também ajudam a monitorar a concorrência e a responder rapidamente às mudanças no mercado. Um exemplo aí foi da Bung, né, uma das principais empresas também do agronegócio, que usa sistemas de marketing para prever a demanda por óleos vegetais. Ela é uma produtora de óleo, né? E produtos derivados, ajustando suas campanhas e estratégias de distribuição para melhor atender os seus clientes. E é isso aí, pessoal. Tá aí a nossa revisão rapidinho, tá? Pode focar nela e até a próxima.